Beleza? Barba aqui. Hoje eu vim fazer um lanche numa região diferente daqui da Serra do Caparaó. Hoje eu estou aqui no município de Caparaó, cujo nome foi inspirado na própria serra onde esse município surgiu. Eu estou aqui na cafeteria chamada Portal da Lua. Inclusive tem até uma rampa aqui de livre ali na frente, ali, onde o pessoal faz salto de paraglider. Um lugar aqui bem alto, aqui a gente deve estar a cerca de mais ou menos uns 1.400 a 1.500 metros de altitude, vento bastante também. Um lugar que tem um visual incrível. E esse município aqui, o município de Caparaó, é considerado o primeiro foco de povoação daqui da Serra, lá no início do século XIX, 1800 e pouquinho. Então essa cidade ela é uma espécie de prima irmã da cidade de Espera Feliz. E olha só que visual lindo aonde eu tô aqui. Olha só. Inclusive em cima ali tem ali o pessoal fazendo salto de paraglider. E atrás de mim aqui, ó, é a Serra do Caparaó. Um pouquinho perto ali, umas nuvens. Mas ali é onde fica o Pico da Bandeira, o Pico do Cristal, o Pico do Cristal. Aqui é realmente muito bonito. E tô aqui, aproveitando um mocatino aqui, ó. Já que eu tô aqui, né? Vou tomar aqui um mocatino. Aqui esse visual. Inclusive vocês também aproveitem um pouquinho o visual aí, que já a gente vai dar uma cachimbada de frente para essa paisagem aqui. Tô aqui dando uma cachimbada aqui na Barra da Serra do Caparaó e tô refletindo a respeito da importância das nossas origens, né? E como isso é relevante, né, quando a gente tenta fazer esse resgate da nossa ancestralidade. Tem um pouco a ver com o cachimbo também, já que simbolicamente, né, cachimbo e tabaco são elementos da mística indígena, né, dos povos originários.
herdando um pouco dessa parte mística, né, do cachimbo, trazendo para o mundo mais contemporâneo. Acho importante a gente fazer esse resgate das nossas origens. Estou dizendo isso porque esse lugar está meio despertando essa reflexão. Especialmente porque uma parte das minhas origens estão aqui, na barra dessa serra aqui. A propósito, hoje eu estou fumando aqui um Burley da Dr. Pipe no meu Bazanelli de Imbuia, cachimbo que tem um fornilho super generoso e fuma muito bem. A família do meu pai, ela tem origem nessa região, mais ou menos ali na parte de baixo daquele pico ali. Inclusive aquele pico ali é o Pico do Cristal. É o terceiro maior pico daqui da Serra do Caparaó, ficando atrás somente do Pico da Bandeira e do Pico do Calçado. Mais ou menos ali onde tem aquelas lavouras de café, é uma região chamada de Boa Vista. E o nome Boa Vista, né, faz jus, né? A família do meu pai é dali. Depois, quando meu pai era jovem, ele foi para Espera Feliz, onde eu nasci, onde a gente vive até hoje. Mas o meu pai me contava uma história bastante ancestral também, que tem um pouco a ver com o hobby que eu faço hoje, que é o hobby do cachimbo, né? Ele fala que a minha bisavó, Dona Maria Cândido, ela era filha de imigrantes italianos. No caso, os pais dela vieram da ilha da Sicília, ali na região do Mediterrâneo, ainda no século XIX. E mais ou menos por volta de 1880, a minha bisavó nasce, e ela nasce aqui. Bom, quase 150 anos atrás, era um lugar extremamente selvagem, muito remoto, extremamente ermo. Quem vinha para cá vivia basicamente de uma economia de subsistência. E era o caso da minha bisavó e dos pais dela. Era um lugar tão isolado que meu pai falava que a minha bisavó, ela falava português com forte sotaque italiano, que praticamente os familiares, né, mais jovens não conseguiam compreender. Isso tem um motivo, porque ela foi criada, embora ela tivesse nascido aqui no Brasil, ela foi criada falando italiano, isolada aqui no meio da serra, e sem ter muito contato com o mundo exterior. Então ela praticamente não aprendeu a falar português. E isso dificultava um pouco a comunicação entre ela e os netos. Quando foi em 1902, o meu avô nasce, e em 1945, em julho de 45, no ano que termina a Segunda Guerra, o meu pai nasce, também aqui. O meu pai falava que talvez a imagem mais marcante que ele guardava da minha bisavó, Dona Maria Cândido, era que ela era uma figura com uma expressão facial muito forte, quase não sorria, tinha muito rigor
nos gestos e nas ações. E que ela sempre vivia com um cachimbinho. Isso aí, minha bisavó era fumante de cachimbo. E meu pai falava que era ela mesma quem fabricava o próprio cachimbo. Ela cortava gomos de bambu, que aqui tem com muita abundância. Secava esse bambu, curava ele, né? Depois ela pegava um outro galho de uma outra vareta de bambu mais fina para poder fazer a piteira, fazia o furo ali no gomo mais espesso, encaixava a piteira e fumava aquele cachimbinho de bambu até ele furar. Quando furava, ela já estava com outro bambu pronto, já curado, para poder fazer um outro cachimbo. E o próprio tabaco que ela fumava nesse cachimbo, era ela mesma quem cultivava também. Ela cultivava esse tabaco numa horta que tinha ao lado da casa. Eram aquelas casas de pau a pique, com aqueles esteios de braúna, portas e janelas muito altas, né, com alpendre, telhado de barro. Então ela cultivava esse tabaco, muito provavelmente devia ser alguma variedade crioula. Então ela colhia as folhas quando estavam maduras, deixava secar no geral, que ela colocava assim no quintal da casa. E depois de curada, ela torcia numa cordinha que meu pai chamava de pavio de fumo, porque eles ficavam bem finos e por fora ele ficava bem escuro. E era esse tabaco que a minha avó depois cortava, colocava no fornilho e fumava. Então essa é uma das imagens que o meu pai falava que mais marcaram a infância dele, porque sempre que ele chegava na casa da minha bisavó, que no caso era a avó dele, né? E ela já assim bem idosa, ele a via na varanda ao lado do fogão a lenha, e aquele aroma de fumaça de fogão a lenha misturado com o aroma do tabaco que a minha avó fumava no cachimbo de bambu, e junto também com aquele aroma de toda a vegetação da Mata Atlântica que tinha no entorno da casa, né? Ou seja, que atapetava toda essa serra, criou no meu pai uma memória afetiva e ao mesmo tempo olfativa, né? Que sempre que ele sentia cheiro de tabaco queimado, ou às vezes cheiro de fogão a lenha, ele rapidamente era arremetido para essa infância, vislumbrando a imagem da minha avó, da minha bisavó, sentada ao lado do fogão a lenha, fumando o cachimbinho dela. Isso me faz pensar também, lembrar também de uma outra história que hoje é contada aqui na região como se fosse uma lenda. Quando meu pai era criança, ele chegou também a campear gado lá no alto da serra, todinho. Hoje, a Serra do Caparaó, ela pertence ao Parque Nacional da Serra do Caparaó, né? Portanto, é um território federal. Mas naquela época, antes de ser instituído o Parque Nacional, que ocorreu na década de 60, então bem antes disso, toda a serra era utilizada como se fosse um campo de pastagem para o gado que tinha aqui, dos proprietários de terra que tinham aqui na região. Então meu pai, ele, junto com os irmãos,
De vez em quando eles subiam para a serra para poder tratar de feridas do gado, para poder levar sal, para poder juntar e fazer as marcações, né, na pele do gado. E passavam ali alguns dias acampados pela serra. Além do gado, tinham também cavalos e cabritos, né, que ficavam também soltos, pastando ali pela serra. E depois que instituiu o parque, muitos desses animais acabaram, pelo fato deles estarem muito distantes, regiões muito remotas daqui da serra, eles acabaram não conseguindo voltar e os seus donos nunca mais conseguiram tê-los de volta. Então eles meio que ficaram perdidos, né, pela Serra do Caparaó. As décadas foram se passando e aí, muitos anos depois, em algumas regiões bem remotas aqui da Serra do Caparaó, lá nos confins, quando algum aventureiro ousava, né, adentrar a serra, eles acabavam se deparando com manadas de cavalos, que eram na verdade os mesmos cavalos que pertenciam décadas antes aos proprietários de terras, né, daqui da região. E como eles não haviam sido resgatados, eles voltaram novamente ao hábito selvagem, né? Vivendo ali nas matas, vivendo ali nos campos de altitude. E eram extremamente arredios à presença humana. Alguns moradores mais antigos até relatam que já chegaram a ver manadas desses cavalos, né? Que quando eles estavam atravessando alguma trilha pela serra, eles viam vários e vários cavalos e éguas, né, correndo assim pelos vales, pelos campos. E todos eles falavam que era uma imagem muito bonita, assim, quase que algo surreal, sabe? Eu moro aqui há muitos anos, já fui várias vezes lá na Serra do Caparaó, já escalei o Pico da Bandeira várias vezes, mas eu nunca tive o privilégio de ver um dia essas manadas de cavalos selvagens daqui da serra. Mas, mesmo que isso seja hoje uma lenda, eu fico pensando se um dia eu tiver o privilégio de, ao estar atravessando alguma trilha, me deparar com uma manada de cavalos selvagens desses. Eu imagino que vai ser voltar à minha ancestralidade, à ancestralidade da minha família. Assim como o meu pai sempre retornava à sua própria ancestralidade quando ele sentia o cheiro de fumo ou de lenha, do fogão a lenha. Ele sempre voltava à sua ancestralidade ao vislumbrar a imagem da minha bisavó fumando o cachimbinho dela na varanda de casa. Então, confrades, cachimbo, pelo menos para mim, não é só tabaco. Cachimbo também é uma forma da gente refletir sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio passado. Também refletir sobre as nossas próprias origens. E cada um temos a nossa própria origem. E vocês, confrades, qual é a história que vocês têm para poder contar sobre a ancestralidade de cada um de vocês? Comenta pra gente aí. Vou ficando por aqui, curtindo aqui o meu Burley no meu Bazanelli, olhando para aquela paisagem ali da Serra do Caparaó, tentando ver se eu consigo vislumbrar alguma manada de cavalo selvagem também. Abração do Barba e até. Valeu.